Boa noite, meus irmãos. Graça e paz mais uma vez. Amém. Aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet também. Graça e paz. Sejam muito bem-vindos à Igreja Presbiteriana de Santa Maria da Boa Vista. É uma honra tê-los conosco. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, dando continuidade à nossa série de mensagens em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler hoje dos versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós suplicamos a tua misericórdia, Deus. Sê conosco, Pai. Fala ao nosso coração, edifica-nos pela tua palavra, Deus. Que a tua igreja, Deus, possa mais uma vez, ó Pai, ouvir a tua voz através da pregação do teu evangelho, Senhor. Através da exposição da tua vontade, Senhor. No nome de Jesus, fala ao nosso coração, ó Pai. Seja conosco, ó Deus. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, de todas as cartas que nós lemos até agora, essa é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio para essa igreja. A única coisa boa que Laodiceia tinha, o que ela pensava ter, era a opinião dela sobre ela mesma. E mesmo assim, a opinião da igreja sobre ela mesma era completamente falsa. Porque eles não conseguiam enxergar aquilo que o Senhor enxergava deles. Então, meus irmãos, para a gente entender a gravidade dessa mensagem, o quanto que ela é grave, a gente tem que olhar para essa cidade e analisar algumas coisas. Primeira coisa, essa cidade, Laodiceia, ela foi fundada pelo menos 250 anos antes de Cristo. Ela ficava numa posição estratégica também de grandes rotas comerciais. Então, o que ela era? Ela era uma cidade rica. Era uma cidade de ostentação. É como se a gente falasse Dubai hoje em dia, né? Dubai, hoje em dia, quem fala que vai ostentar e tal, viaja para onde? Para Dubai. Não é mesmo? Como se fosse Dubai hoje em dia. Então, ela era essa igreja rica, ostentadora. Ela era essa cidade rica, ostentadora.
E a igreja, infelizmente, tinha cara dessa cidade. A igreja, em vez de transformar Laodiceia, a igreja se conformou com Laodiceia. Laodiceia era a cidade onde tudo acontecia, era a cidade onde todas as coisas podiam, era uma cidade flexível, né? E o que aconteceu à igreja? A igreja também se tornou flexível. Provavelmente ali, os crentes daquela igreja estavam frouxos, estavam sem entusiasmo, sem caráter. Os crentes estavam mais comprometidos com tudo que com o evangelho do Senhor. Os crentes estavam satisfeitos com a vida espiritual e com a religiosidade que eles levavam. Era uma igreja próspera, uma igreja popular, mas Cristo diz que a religião, o cristianismo que aquela igreja vivia, era apenas uma simulação de cristianismo. Não era o cristianismo verdadeiro. Meus irmãos, a cidade de Laodiceia, ela tinha 4 características que faziam ela se destacar. E cada uma dessas características, quando a gente for olhar no texto aqui, elas servem de pano de fundo para uma espécie de um diagnóstico que Cristo vai fazer essa igreja. Primeira coisa, essa cidade, eles tinham um centro bancário e financeiro muito forte ali. Vocês terem uma ideia, meus irmãos, houve um terremoto no ano 61 depois de Cristo nessa cidade. E o imperador romano falou que ia enviar dinheiro para construir essa cidade. O pessoal falou, não precisa. Nós mesmos vamos construir a cidade. E eles eram tão ricos, que eles reconstruíram a cidade todinha. Sem o dinheiro do Império de Roma. Eles fizeram isso sozinhos. Outra característica dessa cidade é que ela era um centro de indústria têxtil. Eles fabricavam uma lã especial e a cidade também era muito orgulhosa das roupas que eles fabricavam. Nós sabemos que o vestuário, há 2000 anos atrás, era algo bem caro, né? Era algo que era disputado. Né? Hoje em dia é caro, imagina 2000 anos atrás, não é mesmo? Dependendo da roupa que você for usar, hoje em dia está caro, né? Imagina 2000 anos atrás. E eles produziam essa lã especial e muitas roupas finíssimas. Outra coisa, meus irmãos, que eles eram também um grande centro médico. Em Laodiceia, fabricava-se um colírio com pó frígio. E esse colírio era um remédio muito importante para os olhos. E muitas pessoas do mundo todo iam ali para buscar esse remédio para os seus olhos. E também era um centro de águas térmicas. Porque de um lado de Laodiceia havia Colossos e do outro lado havia Hierápolis. Colossos tinha muitas águas. O Colossos tinha uma fonte de águas frias, eram águas revigorantes, terapêuticas, né? E Hierápolis também tinha uma fonte de água, só que a fonte de água de Hierápolis era quente. Eram águas termais, águas que curavam, que relaxavam, né? E essas duas águas, elas se encontravam e elas desaguavam em Laodiceia. Mas a água que chegava em Laodiceia era morna. Porque ela vinha de Colossos fria e vinha de Hierápolis quente. E quando chegava em Laodiceia, ela estava morna. Então, água morna é uma água meio que causa náuseas, né, intragável. Até quando você vai tomar um café morno, né, não é a mesma coisa que tomar um café ali quentinho, feito na hora, né, sai um café mais ruim, né? Então, é com esse pano de fundo que Jesus vai entrar em cena, diante de todo esse contexto dessa cidade, Jesus entra em cena e faz um diagnóstico dessa igreja. Quando nós olhamos para o versículo 15, 16, 17, nós vemos que Cristo chega a um diagnóstico profundo dessa igreja. Essa igreja, ela havia perdido o quê? Sua força, seus valores, o seu vigor. Essa igreja havia perdido a sua visão, as suas vestimentas. E no versículo 15, nós vemos que, primeiramente, Jesus identificou nessa igreja o quê? A falta de fervor espiritual.
que Jesus diz no versículo 15 aqui, meus irmãos? Ele diz assim: conheço as tuas obras, que não és frio, você também não é quente. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a vida cristã, a gente vê o quê? Que a nossa vida, ela tem pelo menos 3 temperaturas. Sabe? A gente tem um coração ardente, como Lucas 24, 32, ou como ali Atos dos Apóstolos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo e o seu coração queimou. Nós temos coração frio, que é quando o amor se esfria. Né? Nós vemos ali o exemplo de Mateus 24, 12, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E a gente vê, meus irmãos, aqui em Odisseia, que há o perigo de um coração morto. Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, lá em Odisseia não tinha problema teológico. Eles não tinham que enfrentar falsos mestres como Éfeso, como outras igrejas aqui. Eles não tinham problema moral também de aceitar a doutrina dos nicolaítas, a doutrina de Balaão. Eles não tinham esse problema do mundo entrando de escândalo, de imoralidade. Eles não tinham esse problema. O problema da igreja de Laodiceia era a apatia espiritual. O problema da igreja de Laodiceia era uma igreja acomodada. Era uma igreja indiferente. Era uma igreja que não tinha uma definição. Era uma igreja que causava náuseas. O problema de Laodiceia era esse, meus irmãos. Não era teológico, não era moral, não havia escândalos, não havia imoralidade. Mas era um problema de apatia. E sabe, meus irmãos, quando nós refletimos para isso nos nossos dias, nós precisamos de pensar com a gente. Se a nossa igreja, se hoje a nossa igreja baixasse suas portas para sempre, para nunca mais abrir, sabe, qual seria a minha atitude? Será que eu iria para uma outra igreja como se nada tivesse acontecido? Seguiria minha vida? Seguiria minha vida normal? Ou será que eu choraria aos pés do Senhor, clamando perdão e misericórdia diante de um fim tão trágico? Sabe, meus irmãos, qualquer uma dessas atitudes que eu falei, elas revelariam a nossa condição espiritual e o nosso nível de comprometimento com o Senhor. E Laodiceia provavelmente era uma igreja. Se fechasse as portas, não, a gente tem dinheiro. Qualquer coisa a gente vai lá em Jerusalém, busca um apóstolo e dá um bom salário a ele para ele ficar aqui com a gente. Talvez eles pensassem até isso, irmão. O problema deles ali era a apatia espiritual, irmãos. O nosso fogo espiritual, meus irmãos, o nosso coração, ele está no constante perigo de enfraquecer, irmãos. A chama, ela precisa de ser cutucada dia após dia. Que nem quando a gente está fazendo churrasco ali, que o fogo não quer pegar e a gente abana, a gente assopra, e a gente bota mais carvão por cima e a gente abana, até aquilo ali fazer uma fogueira. Sabe, meus irmãos, a nossa vida espiritual, ela precisa de ser cutucada, inflamada dia após dia, senão nós caímos nisso daqui. A gente não fica nem frio, nem quente, a gente fica morno. Hoje é domingo, hoje é dia de ir para a igreja, vou tomar banho aqui, vou para a igreja. E chega no culto sem expectativa, sem pensar de que o dono da igreja, que não sou eu, nem o pastor Darlan, nem o pastor Roberto brasileiro, que é o presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil, estará aqui, mas que é o rei do universo que estará aqui.
Meus irmãos, Jesus ele diz no versículo 15, para Jesus, o crente morno, ele é pior do que o incrédulo frio. Sabe, irmãos, um ateu declarado é muito melhor do que um membro incrédulo dentro de uma igreja. Uma pessoa que nunca fez profissão de fé e que tem consciência da sua falência moral, ela é mais fácil de ser ajudada do que alguma pessoa que se julga cristão, mas essa pessoa não tem vida espiritual, meus irmãos. A queixa de Jesus aqui era contra a apatia, contra a hipocrisia. Jesus ele se queixava contra os fariseus da hipocrisia deles. Meus irmãos, ser morno é alguém que acha que é alguma coisa, mas que aos olhos de Deus ela não é nada daquilo. E é por isso, meus irmãos, que nós até aqui no nosso momento em que estamos de joelho, estamos de confissão, nós falamos o quê? Sonde o seu coração. Seja honesto com o Senhor. Fale diante do Senhor aquilo que realmente se passa com você. Nós devemos ter um julgamento verdadeiro sobre nós mesmos, sobre quem somos diante do Senhor. Não de vítima, sou fraco, sou fraquinho. E nem de também, nossa, sou bom demais. Mas essa é verdadeiro, Senhor, eu falho nessa área. Mas o Senhor tem me dado grandes bênçãos, o Senhor tem me dado grandes coisas, o Senhor tem me feito forte. Ó Deus, mexe com o meu coração, acende a chama no meu coração. Faz eu querer o Senhor cada dia mais. Faz eu entender a tua palavra. Faz eu ter fome, faz eu ter sede. Sabe, irmãos, isso é verdadeiro com o Senhor, porque nem todo dia a gente vai ter fome, a gente vai ter sede, não, da palavra. Mas nós precisamos de cutucar o prazer o dia após dia. Nós precisamos de acender a chama, amém, meus irmãos? E aí nós vamos ver que do versículo 18 ao versículo 20, Cristo ele vai fazer um apelo para essa igreja. Cristo não desiste dessa igreja, irmãos. Embora eles estavam nesse estado, Cristo apela para eles. Versículo 18 a gente vai ver que Cristo se apresenta como um mercador espiritual. O que ele diz no versículo 18? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Meus irmãos, o Senhor é soberano. Ele poderia muito bem ordenar, mas ele prefere o quê? Aconselhar. O Senhor se apresenta como um mercador espiritual, sabe? Ele oferece aquilo que faltava para aquela igreja. O Senhor sabe das nossas necessidades, meus irmãos. Ele nos oferece aquilo que falta para a gente. É nele que nós podemos alcançar aquilo de que tanto precisamos. O Senhor oferece o quê para aquela igreja? Ouro refinado no fogo. O ouro refinado era para quê, meus irmãos? Para comprar a verdadeira riqueza, que é o reino dos céus. As vestes brancas que o Senhor oferece para aquela igreja, para ela comprar, é para quê? É para cobrir a nudez espiritual daquela igreja. E o que cobra a nudez espiritual de uma pessoa é a justiça, é a santidade de Cristo, meus irmãos. E Cristo aconselha aquela igreja ao quê? Comprar colírio com ele. Eles vendiam colírio naquela cidade, não foi mesmo que eu falei? Cristo fala o quê? Para eles comprarem colírio. Para quê? Para eles ungirem os olhos e enxergar o quê? A verdade. Os olhos falam de discernimento espiritual, meus irmãos. Nós também não podemos ser crentes versados na palavra, mas que não enxergam um palmo à sua frente. Sabe, irmãos, uma tristeza que eu estava até conversando com um amigo meu esses dias, e eu falei com ele, cara, eu não entendo como é que
Essas pessoas que a gente conheceu ao longo da nossa caminhada, a gente estava falando sobre algumas pessoas que caíram, e a gente conversando, eu falei, cara, eu não entendo como é que essas pessoas se consideravam tão espirituais, tão santas, mas não conseguiam discernir um palmo à sua frente. E Cristo oferece para a gente um colírio, ofereceu para a igreja um colírio para quê? Para que a gente possa enxergar a verdade, para que a gente possa ter discernimento espiritual, meus irmãos. O Senhor oferece isso para a gente. Sabe, o Senhor aqui está conclamando essas pessoas a não confiarem em seus bancos, em suas fábricas, na sua medicina. Sabe, o Senhor está chamando essa igreja para confiar nele, meus irmãos. Só Cristo, Ele pode enriquecer a nossa pobreza, Ele pode vestir a nossa nudez e Ele pode curar a nossa cegueira, amém? Só Cristo pode fazer isso por nós, meus irmãos. E a terceira coisa, meus irmãos, que Cristo chama a atenção dessa igreja, Ele faz o diagnóstico, Ele faz um apelo, Ele dá o conselho, e agora Ele faz uma promessa nos versículos 14, 21 e 22. E Cristo, Ele faz essa promessa por quê? Porque Ele tem autoridade para cumpri-la. Ele é o soberano dos reis, o Senhor da igreja, e Ele é o rei de todo o universo. Não há nada que esteja sujeito aos pés dele. Versículo 14, Cristo diz que Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Sabe, meus irmãos, para uma igreja apática, inconstante, Jesus, Ele é o que é a verdade absoluta. Jesus, Ele é o próprio juramento. Sabe, entre o Senhor e a sua palavra, nada pode se intrometer. E Jesus, Ele faz um apelo sério para essa igreja. Porém, dentro desse apelo, Ele faz uma promessa. E a promessa dele, ela é confiável. Segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui é que Jesus, Ele tem autoridade para tornar as suas promessas realidade, meus irmãos. Sabe, no caos espiritual que Laodiceia estava enfrentando, se nós pararmos para pensar, Jesus é aquele que deu ordem ao caos no princípio, para que todas as coisas se alinhassem. Quando nós vemos João capítulo 1, versículo 1, diz o quê? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E nada do que foi feito sem ele se fez. O caos, meus irmãos. E Cristo, meus irmãos, Ele pode arrancar. Sabe, Cristo, Ele pode arrancar a igreja do caos, Ele pode arrancar as nossas vidas da apatia, da mornidão espiritual, meus irmãos. Esse é o nosso Senhor e Ele nos chama para isso. Amém? Terceira coisa, meus irmãos. Jesus, Ele tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono. Versículo 21 e 22 diz o quê? Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Sabe, meus irmãos, olha que promessa gloriosa, maravilhosa. Meus irmãos, quando Cristo nos chama, nós recebemos a riqueza do Rei. Nós recebemos vestes brancas, nós recebemos uma nova visão sobre todas as coisas, nós recebemos um colírio para os nossos olhos, nós recebemos a alegria da vida, meus irmãos. Mas quem recebe isso são os vencedores, são aqueles que perseveram, aqueles que ouvem o Senhor batendo a porta
e abre com alegria. Sabe, meus irmãos, Cristo nos chama para sermos participantes com Ele, assim como Ele participa do trono do Pai. Quando a gente abre a porta do nosso coração, meus irmãos, Ele entra para ceiar conosco. E a gente recebe a promessa, a gente recebe a alegria, e a gente recebe o próprio Senhor, meus irmãos. E isso é maravilhoso. E essa promessa de quê? De que mesmo em meio à tribulação, Ele nos fará vencer. Ele nos fará com que sejamos perseverantes, meus irmãos. Então não deixe essa chama se apagar no seu coração, sabe? Não deixe esse prazer durante a semana ficar fraco. Mas a cada semana, abane esse braseiro do seu coração. Ore e busque o Senhor. Tenha lágrimas nos olhos. Leia a palavra. Andrei, mas eu não consigo ler. Se ajoelhe na sua cama. Peça ao Senhor com lágrimas nos olhos. Seu Espírito Santo, me ajude a compreender essa palavra. E se esforce, nem que você leia 1 ou 2 versículos, mas leia. Leia, conheça o seu Senhor, meu irmão. Sabe, meus irmãos, qual é a tristeza da igreja de Laodiceia? É que hoje, assim como a primeira igreja que nós vimos nessa série, que é a igreja de Éfeso, hoje aquela cidade não existe mais. Aquela igreja não existe mais. Provavelmente é uma igreja que perdeu o tempo da sua visitação. E nós não sejamos essa igreja mesmo. Nós não sejamos essa igreja. Ouçamos o que o Espírito diz à igreja. Não sejamos mornos. Não nos orgulhemos daquilo que nós podemos. Não nos orgulhemos das riquezas que não duram. Meus irmãos, a gente sai daqui fortalecido para abrir a porta do nosso coração essa noite, porque o Senhor, Ele ainda bate, Ele ainda chama, Ele ainda quer acender a chama do nosso coração, Ele quer fazer com que avancemos. E eu não falo avançar aqui da gente ter grande quantidade aqui na igreja. O Senhor, uma hora, a hora que Ele quiser Ele falar isso por nós, mas o Senhor quer que avancemos em crescimento com Ele, em intimidade, em compromisso, em sabedoria, em discernimento, em chama do Espírito Santo. Amém? Ele ainda chama, meus irmãos. O Senhor diz assim para essa igreja: seja, pois, zeloso e arrepende-te. Queridos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Assim nós encerramos essa série de mensagens, meus irmãos. Nós vimos que o Senhor, Ele ama a sua igreja. O Senhor, Ele ama a sua igreja. Enquanto o mundo diz que o cristianismo é uma instituição falida, que a igreja é uma instituição que vai fechar, que vai acabar, a palavra do Senhor não é essa. O Senhor, Ele chama a nossa atenção porque Ele ama a sua igreja. Ele nos ama, irmãos. E fiquemos felizes com isso, porque somos alvos desse amor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor, é com lágrimas nos olhos, Senhor.
que eu encerre essa mensagem, Pai. Que eu encerre essa série de mensagens, Senhor. Senhor, nós não queremos, nem por um momento, ó Deus, que a chama do Senhor se apague no nosso coração, Senhor. Podemos ser uma igrejinha simples, uma igrejinha humilde, mas queremos ser uma igreja comprometida com o Senhor. Queremos ser uma igreja que ama o Senhor. Nós não queremos ser mornos, nem tampouco frios, Senhor. Mas nós queremos ter fervor espiritual, ó Deus. Nós queremos ver, ó Deus, os teus sinais, os teus milagres. Nós queremos ver as tuas maravilhas sendo operadas em nosso meio, nessa cidade, ó Deus. Nós queremos ver um avivamento do teu Santo Espírito em nossa cidade, ó Deus. E não para que a gente saia daqui gritando, rolando, voando, mas para que a gente saia daqui como os primeiros discípulos, como testemunhas, como aqueles que pregam, como aqueles que têm caráter, como aqueles que zelam pela tua palavra, pela tua doutrina, no nome de Jesus, Senhor. Esse é o sinal do teu avivamento, Senhor. Uma volta para ti de todo o coração. Uma volta para a tua palavra. É isso que nós ansiamos. É isso que nós desejamos, Senhor. É isso que nós desejamos, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. Acende, ó Deus. Faz mais uma vez arder a chama, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Precisamos do Senhor, ó Deus. Precisamos do Senhor, ó Pai. Precisamos do Senhor, ó Pai. Faça com que a gente entenda, ó Deus. E não deixe nem por um minuto, ó Pai, nos afastarmos da tua presença, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Te amamos, ó Deus. Te amamos, Senhor. Vem sobre essa igreja, ó Pai. Vem sobre essa cidade, ó Deus. Faz algo em nós, ó Deus. Não deixe passar o tempo da nossa visitação, Senhor. Não deixe passar o tempo da nossa visitação, Senhor. Não deixe passar o tempo da nossa visitação, Senhor. Volta, Senhor. Visita-nos mais uma vez, ó Pai. Precisamos de Ti, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. Leva-nos em paz e segurança para as nossas casas, ó Deus. E que essa palavra seja uma chama verdadeira durante toda essa semana. Um chamado de compromisso. De compromisso com o Senhor. No nome de Jesus. E para a glória do teu santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que você guarde essa palavra no seu coração e tenha uma ótima semana. No nome de Jesus. Amém? Meus irmãos da internet, que Deus te abençoe e que vocês tenham uma ótima semana em nome de Jesus.